Some people have been asking me if there's anything in writing that gives more details about some of the subjects I've been covering this week. It is true that it's in a book now in Portuguese, the Church Planting Manual that came from our church. Algumas pessoas têm me perguntado se existe alguma coisa por escrito disso que nós temos compartilhado essa semana. E uma grande parte, e muito mais do que nós temos falado aqui, está nesse manual do plantador de igrejas, que é disponível, isso pode ser adquirido no stand da Unifil. Okay. We're going to read from 1 Corinthians 13, verses 1 to 8. Nós vamos ler de 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 8. Enquanto vocês estão procurando, eu quero dar os parabéns, porque não tocou celular nenhuma vez nas últimas plenárias. Então, por favor, pegue o seu celular aí agora, mesmo que você ache que ele está desligado, e dá uma olhadinha e desligue, por favor. Primeira Coríntios, capítulo 13, de 1 a 8. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos e não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disto me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. We've been talking about the gospel. Nós temos estado falando do evangelho. We said the gospel is unique. E falamos que o evangelho é uma coisa única. It's not another form of religion or morality. Não é uma nova forma de religião nem de moralidade. It's certainly not a form of relativism where you can live as you wish. E certamente não é uma forma de relativismo onde você pode viver como bem entende. We've also said that the default mode of the heart Também falamos que o modo default do nosso coração is to reject the gospel of grace even after we're converted. É de rejeitar o evangelho da graça mesmo depois de convertidos. That the main need of our lives E que o alvo, a necessidade central das nossas vidas. and the only way to change our hearts at the root E a única forma de transformar o nosso coração em sua raiz is to more deeply understand, use, and rediscover the gospel. é de usar mais profundamente, de redescobrir o evangelho. The gospel, therefore, is not just something for converting non-Christians. Então o evangelho não é apenas alguma coisa usada para converter não cristãos. It's the whole way that Christians grow and work through their problems. É a maneira que os próprios cristãos vão crescer e vão trabalhar os seus problemas e dificuldades. Now, up to now, I've been speaking to you just as Christians. Eu tenho falado com vocês até agora apenas como cristãos. Tonight, I'd like to talk to you as Christian leaders, Agora eu quero falar com vocês nesta noite como líderes cristãos. as pastors and leaders in the church. Como pastores e líderes em suas igrejas. If everything I've been saying about the gospel is true, Se tudo o que eu tenho dito acerca do evangelho é verdade, and I certainly hope it is, e eu espero que seja, how will that affect the way in which we do our leadership and our ministry? como é que isso vai afetar a maneira em que nós vamos fazer a nossa liderança e nosso ministério? So I'd like to cover 3 points now. E eu quero cobrir então 3 pontos. Why the gospel affects our character as leaders. Por que o evangelho afeta ou impacta nosso caráter como líderes? How the gospel affects our character as leaders. E como é que o evangelho então afeta ou impacta o nosso caráter como líderes? And how the gospel affects our actual work as leaders. E como é que o evangelho então afeta o nosso trabalho como líderes? Okay, first, why the gospel affects our character as leaders. Por que o evangelho vai afetar o nosso caráter como líderes?
Christian character is more important than your ministry skill, gifts, and competencies. O caráter cristão é mais importante do que a sua capacidade no ministério, todas as suas competências. Robert Murray McCheyne, a Scottish minister in the 1840s, O Robert McCheyne, que era um ministro escocês nos anos 1840, used to say, the main thing your people need from you dizia que a coisa mais importante que o seu povo busca em você, as their leaders, como líderes, is your personal holiness. é a sua santidade pessoal. McCheyne died as a young man. McCheyne morreu como jovem, He was only 29 when he died. morreu com 29 anos de idade. The last time he preached on Isaiah 60. E a última vez que ele pregou sobre Isaías 60. Arise, shine, Levante-se e brilhe, for thy light has come, porque a sua luz chegou. and the glory of the Lord is risen upon you. E a glória do Senhor se levantou e brilha sobre você. He went home and developed a fever Ele foi para casa e começou a ter uma febre and died about 5 days later. e morreu 5 dias depois. After he died, they found a letter by his bedside, E depois de morrer, encontraram uma carta ali do lado da sua cama. written by someone who had come to that last service and heard that last sermon. E essa carta foi escrita por alguém que esteve naquele último culto dele e ouviu aquele último sermão. And this is what the letter said. E a carta dizia o seguinte: I heard you preach last Sunday evening, Eu ouvi a sua pregação no último domingo à noite. and your sermon brought me to Christ. E o seu sermão me trouxe a Cristo. But it was not anything you said. Mas não foi nada que você disse. It was what you were as you preached. É o que você era enquanto pregava. For I saw in you a beauty of holiness I had never seen before. Porque eu vi em você uma beleza de santidade que eu jamais havia visto. You were talking about the glory of God resting on Jesus, Você estava falando da glória de Deus que estava sobre Jesus. and I saw Jesus' glory resting on you. E eu vi a glória de Jesus sobre você. That's what brought me to Christ. E é isto que me trouxe a Jesus. Godly character Um caráter como o de Deus is much more important é muito mais importante than your skills, your talents, your gifts in Christian ministry and leadership. do que todos os seus talentos, suas competências e os seus dons na liderança e no ministério cristão. The famous biblical text you heard us read tonight O texto bíblico famoso que vocês ouviram nesta noite is clear and even alarming é muito claro e até dá um pouco de medo. in its teaching that godly character and holiness is more important than gifts and skills and ministry. Porque ele ensina que um caráter divino é mais importante do que qualquer capacidade ou talento que nós tenhamos. The Corinthian church was very talented. A igreja dos Coríntios era realmente muito cheia de talentos. In the first 3 verses, Paul talks about all the gifts and talents they had. Nos primeiros 3 versículos, o Paulo fala de tantos talentos que eles tinham. They were very good in preaching and teaching, Eles eram bons ensinadores. because it says they had all knowledge and all wisdom. Eles tinham todo o conhecimento e toda a sabedoria, diz aqui. They had, I think, leadership gifts. Eu creio que eles tinham grandes dons de liderança também. When it says they had faith that could move mountains, Porque diz que eles tinham a fé que poderia mover montanhas. most biblical commentators don't think that that is saving faith. Eles não acreditam, os maioria dos comentaristas bíblicos não acreditam ser esta uma fé salvadora. It's infectious faith, a vision about the future. Mas é uma fé infecciosa, uma fé que tem visão para o futuro. It what makes someone a dynamic leader. É aquilo que transforma uma pessoa num líder dinâmico. And they had social concern. E eles também tinham preocupação social. They cared very much for the poor. Eles tinham preocupação com os pobres. And they were so committed they were ready to die for their faith. E eram de tal forma comprometidos que poderiam morrer por causa da sua fé. And yet the list the list in verses 4 to 7 Mas a lista que tem nos versículos 4 a 7 is all the things the Corinthian church was not. é uma lista de tudo que a igreja dos Coríntios não era. If you go through the rest of the book of 1 Corinthians, Se você ler o resto do livro de 1 Coríntios, you'll see that the Corinthians were not patient, they were not kind, você vai ver que o pessoal de Corinto não era paciente, não eram bondosos, they were envious and boastful, eles eram invejosos e estavam sempre se jactando, they were proud and rude, eles eram orgulhosos e They were- eram mal educados, they were selfish and easily angered. eram egoístas e se iravam facilmente. In other words, they were Christians with all sorts of ministry skills. Eles eram cristãos que tinham um monte de competências ministeriais, Their church was growing, a igreja crescia, and yet they didn't have any godly character. mas eles não tinham um caráter como Deus. Put it another way, Dizendo isso de outra forma, they had lots of spiritual gifts, tinham muitos dons espirituais, but little or no spiritual fruit. mas pouco fruto espiritual. Now, how could that happen? Agora, como é que isso é possível?
In chapter 13, verse 1, Em capítulo 13, versículo 1, Paul says that spiritual gifts without spiritual fruit, Paulo está dizendo que dons espirituais sem fruto espiritual, ministry skills without godly holiness and character, bastante talento no ministério não acompanhado de um caráter divino, is like a crashing cymbal é como um símbolo que ressoa, or a ringing bell. ou como um sino que está simplesmente tocando, ressoando. Why would Paul use that image? Por que Paulo usaria essa imagem? Many biblical commentators believe it had to do with pagan worship in Corinth. Os comentaristas bíblicos acreditam que tinha a ver com a adoração pagã que havia ali em Corinto. The pagan temples in Corinth all had bells and cymbals. Os templos pagãos que haviam ali em Corinto tinham tudo que é tipo de sino e pratos que ressoavam. Pagan worship was very ostentatious. E a adoração pagã era muito ostentosa. It had lots of spectacular loud music Muita música espetacular e muito alta. and processions E muitas procissões também. and rituals E muitos rituais. in order to attract the favor of the gods. E isto era para atrair o favor dos deuses. You had to be very nice to the gods. Você tinha que ser muito bonzinho para os seus deuses. You had to do many E sacrifices. você tinha que fazer muitos sacrifícios a eles. You had to prove yourself to the E gods. tinha que se provar a estes deuses. Prove your devotion and loyalty. Mostrar a sua devoção e a sua lealdade. So the gods would answer your prayers and bless you. Assim os deuses responderiam suas orações e te abençoariam. Now, do you realize what Paul is saying then? Agora veja o que Paulo está dizendo então. Paul is saying that your evangelism, your counseling, your leading, and your ministry Paulo está dizendo que o seu evangelismo, o seu aconselhar, a sua liderança, o seu ministério, can be like a clashing cymbal. ela pode ser como um prato que ressoa. What he's saying is you can do ministry Ele está dizendo, você pode fazer ministério to prove yourself to God, para se provar para Deus, to prove yourself to others, para se provar aos outros, to prove yourself to yourself. para provar de você mesmo a você mesmo. In other words, your ministry can be a way of trying to prove to God your devotion. Então, em outras palavras, o seu ministério pode ser a sua maneira de provar a Deus a sua própria devoção. But when your ministry does not flow out of the joy of the gospel, Mas quando o seu ministério não advém da alegria do Evangelho, gratitude and joy and grace, a gratidão que vem da alegria e simplesmente da graça, if it flows out of fear and pride se ele vem do medo e do orgulho and a need to prove yourself, e a necessidade de você se provar, then you can be very skillful in preaching, teaching, counseling, evangelism. então você pode ser um grande pregador, um conselheiro, evangelista, You can run great programs. você pode criar enormes programas, You make a great presentation. fazer uma bela apresentação, But in your personal holiness, mas na sua santidade pessoal, impatient, impaciente, irritable, irritável, pride, orgulhoso, weariness, cansado, hurt feelings, com muitos sentimentos machucados, lots of spiritual gifts, muitos dons e talentos and no spiritual fruit. e nada de fruto espiritual. This is frightening E isso mete medo, because so many ministers and Christian leaders are characterized by these things. porque tantos ministros e líderes cristãos têm exatamente esta característica. I confessed to you last night that I've struggled with this for many years. Eu confessei a vocês ontem à noite que eu lutei com isso durante muitos anos. Some years ago, I came across Romans chapter 1, verse 17. E alguns anos atrás eu conheci Romanos capítulo 1, versículo 17. And there Paul says, "He who through faith is righteous shall live." Paulo diz ali, aquele que através da fé for justificado, este viverá. That means he who through faith in Jesus' grace Aquele que através da fé na graça de Jesus is accepted. é aceito. I realized that what I was doing, E eu percebi que o que eu estava fazendo, I wrote in my journal, então eu escrevi no meu diário, "He who through faith is righteous shall live, aquele que através da fé é justificado viverá, but he who through ministry is trying to be righteous shall die." mas aquele que através do ministério está tentando estar justificado morrerá. I go back and look at that all the time. E toda hora eu volto lá no meu diário e leio isso. Now, what do I mean by die? E o que eu quero dizer por morrerá? Gifts without fruit is like a tire without air. Dons sem fruto é como um pneu sem ar. You know, your tire can be punctured and losing air, but go down very slowly. Você sabe que um pneu sem câmara, ele fura, ele fica sem ar devagarzinho e você vai rodando. But if your car comes to a stop, it suddenly collapse very quickly. Mas se você para o carro, de repente aquilo afunda de vez. In the short run, gifts without fruit can produce a great deal of ministry success. Então, num curto prazo, os dons que não têm frutos podem produzir um grande sucesso ministerial. In the long run, there's going to be a collapse. Mas ao longo prazo vai haver um colapso. Without the gospel, Sem o evangelho, ministry without character exists.
Sem o evangelho, ministério sem caráter pode existir. Let me give you another reason why character is more important than spiritual gifts in ministry. Mais uma razão porque o caráter é mais importante do que os dons espirituais. No one has all the spiritual gifts. Ninguém possui todos os dons espirituais. And yet all the things that have to be done in a church require most of the gifts. Mas todas as tarefas da igreja requerem muitos dons espirituais. I'm speaking to you pastors for a minute. Eu estou falando a vocês pastores por um instante. There's three things that you're going to need to do in a church. Existem 3 coisas que vocês vão precisar fazer dentro da igreja. First, you have to be a good speaker, preacher, teacher. Você precisa ser um bom pregador, palestrante, ensinador. That's one set of gifts. Isso é um tipo de dom. Then you need to be a good pastor, counselor, nurturer. E você tem que ser um bom pastor, aconselheiro, uma pessoa que nutre os outros. That's another set of gifts. E isso é todo um outro jogo de dons e talentos. Then you need to be a great leader, organizer, administrator. E você também tem que ser um grande líder, organizador e administrador. Now, no one has all those gifts. Agora, ninguém tem todas essas capacidades. Yet all those things have to be done in a church. Mas tudo isso é tarefa que tem que ser feito dentro da igreja. And to some degree, you're going to be called on to do it. E de um jeito ou de outro, você vai acabar sendo convocado para fazer essas coisas. Now, how are you going to do it when you don't have the gifts to cover all that? Agora, como é que você vai fazer tudo isso se você não possui os dons para fazer tudo isso? Godly character closes the gap in our gifts. Um caráter divino, ele vai fechando as brechas que existem nos nossos dons. Let me give you examples, tell you what I mean. Eu vou dar um exemplo para ilustrar o que eu quero dizer. You may not be an eloquent speaker, Talvez você não seja um orador eloquente, but if you are very, very godly, mas se você tiver realmente um caráter divino, there'll be enough wisdom, calmness, and joy when you speak haverá suficiente sabedoria, calma e alegria quando você fala, that you will be not boring. que você não vai se tornar cansativo. You may not be a great preacher, Talvez você não seja um grande pregador, but your character will engage people's interest. mas o seu caráter vai fazer com que as pessoas se interessem naquilo que você diz. You may not be a skillful counselor, Talvez você não seja um grande conselheiro, but if you're very, very godly, mas se você for de um caráter divino, there'll be enough sympathy and humility and courage in you haverá simplicidade, simpatia, coragem e humildade na sua pessoa, to help people grow. suficiente para ajudar com que as pessoas cresçam. Or you may not have good leadership gifts at all. Ou talvez você não seja zero como líder. You may be disorganized. Talvez você seja desorganizado. Or you just may not have that charisma. Ou você não tem aquele carisma. You may not have that forceful leadership Ou personality. você não tem aquela liderança forte. But if you are very, very godly, Mas se você tiver um caráter divino, people will see your integrity and your holiness. as pessoas vão admirar a sua integridade e a sua santidade. And they will have to respect you. E eles vão ter que te respeitar. They will listen to you. They will follow E you. eles vão te ouvir e vão te seguir. It's only godly character that can cover all the bases in ministry. E é somente um caráter divino que pode cobrir tudo que existe para ser feito no ministério. Your gifts and your skills just won't be able to do it. Os seus dons e talentos apenas não vão conseguir realizar isso. In fact, I'll go this far. Eu vou até dizer o seguinte: I will say those few pastors who are multi-gifted in many areas a vocês pastores que têm múltiplos dons em muitas áreas, are at a spiritual disadvantage vocês têm uma desvantagem espiritual. because they are pretty much covering the bases of ministry. Porque com esses seus dons e talentos, você mais ou menos resolve o que tem para resolver na igreja. They get a great deal of acclaim. Você recebe muita aclamação, Their churches grow, as igrejas crescem, but it's their gifts, not their fruit, that's growing the church. mas são os seus dons e talentos e não os seus frutos que estão fazendo a igreja crescer. They're relying on their skills, and they may not be growing in holiness at all. E eles estão dependendo apenas dos seus talentos e talvez não estejam crescendo em santidade nem um pouquinho. This is one of the reasons why sometimes some of the more famous ministers with the bigger ministries É por isso que muitas vezes esses ministros mais famosos com grandes ministérios, often have these disgraceful moral collapses. às vezes caem em desgraça moral tudo de uma vez. And we say, how could that have happened? E a gente fala, mas como é que pode acontecer uma coisa destas? He helped so many people. Ele ajudou tanta gente. People were really converted through As his ministry. pessoas foram convertidas pelo seu ministério. But I'll tell you how it works. Mas eu vou dizer para você como funciona isso. You may have very little spiritual life in you. Você pode ter muito pouca vida espiritual em você. You may feel very far from God in your heart. E você pode se sentir muito distante de Deus em seu coração. Very cold, hard, and dead. Muito frio e morto. But if you have a gift of evangelism or preaching or counseling, Mas se você tem um dom de evangelismo, de aconselhamento,
You get into the presence of someone who needs your gift. E você está na presença de alguém que carece daquele dom. The situation draws it out. Aquela situação faz aquilo sair de você. It engages and you begin to use your gift. Você engata a primeira e começa a usar o seu dom, o seu talento. And you see people helped. E você vê que as pessoas são ajudadas. Really changed, maybe converted. As pessoas mudam, até se convertem. And you say, God must be with me. E você diz, olha, eu acho que Deus está comigo então. And yet you're still far from God. Mas você continua longe de Deus. Because 1 Corinthians 13 shows that you must not mistake the operation of gifts for growth in grace. Porque 1 Coríntios 13 mostra que você não pode confundir a operacionalização dos dons pelo crescimento na graça. Ministry skill is not spiritual maturity. Capacidade de ministério não é maturidade espiritual. Do you remember Balaam's ass? Vocês se lembram do jumento lá do Balaão? It prophesied Ele profetizou by the Spirit, pelo Espírito and it was still an ass. e continuou jumento. Don't be a prophesying ass. Então não seja um burro profeta. Now let's talk about how the gospel changes your character for leadership. Vamos falar de como o evangelho modifica nosso caráter para a liderança. In the Bible, one of the key images for leadership is the steward. Na Bíblia, dos principais imagens de liderança é o mordomo. In ancient times, the steward was the administrator over the great estate. Naqueles tempos antigos, o mordomo cuidava de toda uma casa, Right, under the master, logo abaixo do dono daquela casa, the owner of the estate. ou o dono de toda aquela propriedade. But usually the steward, Mas geralmente o mordomo, though the leader, apesar de líder, was still a slave. ele era ao mesmo tempo um escravo. The chief slave, but still a slave. Ele era o principal dos escravos, mas não deixava de ser escravo. If you want an example of that, you look at Luke chapter 12, 44 to 45. Leia Lucas capítulo 12, 44 e 45 para ver um exemplo disso. Now, there's two opposite mistakes into which a steward could fall. Agora, um mordomo pode cair em dois erros graves. One is to forget he's the ruler, Deles é esquecer que ele é o líder, or one is to forget he's a slave, e outro é esquecer que ele é um escravo, because he's both. porque ele é ambos. See, on the one hand, he could forget that he's a leader, he's a ruler. De um lado, ele pode esquecer que ele é um líder, ele é um que manda sobre os outros escravos e sobre a casa. He must assert himself, he must lead, he must take authority. Ele tem que ter autoridade, ele tem que se afirmar e liderar. Jesus rebukes stewards who will not take authority. E Jesus repreende os mordomos que não querem assumir a autoridade. In Matthew 25, he tells the story of a steward who gets talents. Em Mateus 25, ele conta a história de um mordomo que recebe dinheiro And he just buries it in the e ground. ele enterra no chão. And he refuses to take responsibility to take charge of the money. E ele se recusa de tomar a responsabilidade de levar aquele dinheiro adiante. He's afraid. Ele tem medo. But Jesus rebukes him as wicked. E então Jesus o repreende como mau, como ímpio. It was his job to take charge of the money. Era o seu trabalho se responsabilizar por aquele dinheiro. So a steward can forget that he's a ruler and a leader. Então o mordomo pode esquecer que ele é um líder. On the other hand, a steward can forget that he's a slave. Pelo outro lado, também, o mordomo pode esquecer que ele é escravo. He's leading other slaves, but he's a slave like they are. Ele está conduzindo outros escravos, mas ele é escravo como eles o são. The steward must not be domineering or oppressive, Então esse mordomo não pode ser dominante nem opressor, or use the resources for himself. ou usar daqueles recursos para o seu próprio bem. In Luke chapter 12, E em Lucas capítulo 12, Jesus denounces an oppressive, domineering steward Jesus está denunciando ali um mordomo que é opressivo, que dominava os outros. just as much as he rebuked a fearful, timid steward in Matthew Da 25. mesma forma que ele repreendeu aquele mordomo que era medroso e tímido em Mateus 25. Now, this means Christian leadership requires a unique combination of humility and yet boldness and confidence. Isso significa que a liderança cristã requer uma combinação única de humildade e ao mesmo tempo confiança. Not something in the middle between humility and boldness. Não alguma coisa no meio, de um lado existe humildade, do outro lado existe confiança e você está no meio. Not half humble and half bold. Não meio humilde e meio corajoso, Completely humble mas completamente humilde and completely bold e completamente corajoso. at the very, very same time. Ao mesmo tempo.
We're rulers and slaves. Nós somos líderes e escravos. We have to hold on to both of those E ideas. temos que segurar bem firme essas duas identidades. And I tell you that only the gospel in the whole world E eu digo a vocês que apenas e tão somente o evangelho em todo o mundo has the power to create that kind of character in you. tem o poder de produzir em você este tipo de caráter. How? Como? Think of the effects of religion again on character. Pense sobre os efeitos da religião sobre o caráter. Remember, religion is I obey, therefore I'm accepted. A religião diz, eu obedeço, logo sou aceito. Religion is the spirit of the elder brother. A religião é aquele espírito do irmão mais velho. That though you may believe the doctrine that you are saved by grace, Você acredita mentalmente na doutrina de que você é salvo pela graça? down deep in your heart, Lá no fundo do seu coração, you feel God only accepts and hears and values you você acha que Deus somente te aceita e te ouve e te valoriza on the basis of your spiritual achievements and good life. na base da sua boa vida, sua boa conduta e das suas conquistas espirituais. Now, religion can make you either bold but not humble, Agora, a religião pode te transformar em muito corajoso, mas não humilde, or humble but not bold. ou muito humilde e não corajoso. Never both together. Nunca ele consegue produzir as duas coisas. See how this works. Veja como funciona. If you're a religious person and you feel you're living a good life, Se você é uma pessoa religiosa e você acha que está vivendo uma boa vida, you're living up to your standards, você está vivendo no padrão. then you're confident Então você logo se torna confiante and bold. e também corajoso. And yet you look down your nose at people who are not living Ao life. mesmo tempo você olha de cima para baixo naquelas pessoas que não estão vivendo aquela vida. People who you think look to you like failures. As pessoas que para você parecem ser fracasso. So you have boldness, Então você tem coragem, but you're harsh, mas você é ríspido. judgmental. Você julga os outros. Or on the other hand, if you're religious and you're not living up to standards, Ou, do outro lado, se você é religioso e você não está atingindo o padrão, you feel like you've been failing in many e ways. você se sente um fracasso de muitas maneiras. That makes you humble. Isso te faz ser humilde. You'll be kind to people who don't live up. E você vai ser muito tolerante com as pessoas que não estão vivendo no padrão que deviam viver. But you won't be confident. Mas você não vai ter confiança. You'll be despondent. You'll feel like a failure. Você vai se sentir por baixo, um fracasso. You may be gentle with people, Talvez você seja meigo com as but pessoas, you can't boldly call them to repent. mas você não pode chamá-los firmemente para o You arrependimento. can't boldly call them to follow you. Você não pode chamá-los com coragem para te seguir. Religion always produces two kinds of very different character. A religião sempre produz dois tipos de caráter bem distintos um do outro: Superiority superioridade or inferiority. ou inferioridade. Because if you're living up, you feel superior. Porque se você está vivendo bem, você se sente superior. If you're not living up, you feel inferior. E se você está vivendo mal, você se sente inferior. But the gospel's totally different. Mas o evangelho é completamente diferente. Martin Luther summarized the gospel in a Latin phrase. Martim Lutero resumiu o evangelho numa frase em latim. He says, in Christ, Ele diz, em Cristo, we are simul justus et peccator, nós somos simul justus et peccator. which means simultaneously, Que quer dizer, simultaneamente, I'm accepted in God's sight, eu sou aceito aos olhos de Deus, yet absolutely a sinner. mas ao mesmo tempo totalmente pecador. Now, this is wonderful. Agora, isso é maravilhoso. In ourselves, we are unrighteous and sinful. Em nós mesmos, nós somos injustos e pecadores. But when we're in Christ, Mas quando estamos em Cristo, and God looks at us, e Deus olha para nós, He sees an absolute beauty. Ele vê em nós uma beleza absoluta. Now, the more I grasp the gospel, E quanto mais eu me apego ao Evangelho, the more it makes me humble and bold at the same ao time. mesmo tempo eu me torno humilde e corajoso ao mesmo tempo. Think of the truth that I am saved simply because Jesus died for me. Pense na verdade, eu sou salvo simplesmente porque Jesus morreu por mim. That means Isso significa, I was so bad that Jesus had to die for me, eu era tão mal que Jesus teve que morrer por mim. but I was so valued that Jesus was glad to die for me. Mas eu era tão valorizado que Jesus teve prazer em morrer por mim. The very same fact O mesmo fato that humbles me into the ground que me humilha até o chão, loves me into the skies. me leva em amor até os céus. The more religious I get, Quanto mais religioso eu me torno, the more bold but proud, quanto mais orgulhoso e corajoso, the more humble but despondent. quanto mais humilde, mais deprimido. But the more I grasp that Jesus died for me, Mas quanto mais eu me apego ao fato que Jesus morreu por mim, the more I become humble and bold at the very same eu me time. torno humilde e corajoso ao mesmo tempo. There is no other force in the world Não há nenhuma outra força no mundo that can increase those two traits in your heart at the same que time. pode aumentar essas duas características no seu coração ao mesmo tempo.
No other power in the world. Não há outro poder no mundo que faça isso. Charles Hodge, American Presbyterian theologian, Charles Hodge, teólogo presbiteriano americano, used to say that having Christ as your Savior was like having a really great lawyer. Dizia que ter Cristo como seu Salvador é como você ter um advogado realmente fantástico. Representing you in court. Ele estava te representando ali no tribunal, before the judge and the jury. Perante os jurados e o juiz. You see, in yourself, porque dentro de você mesmo, you may be very unintelligent. Você pode ser não muito inteligente. You may be very inarticulate, not eloquent. Você pode não ser eloquente, não falar bem. But if your lawyer is brilliant, mas se o teu advogado for crânio, for ótimo, if your lawyer is eloquent, se o seu advogado for eloquente, you'll go free. Você vai sair daquela. You're brilliant in him. Você é brilhante por causa dele. You're eloquent in him. Você é eloquente por causa dele. In ourselves we are nothing. Em nós não somos nada. In him we are everything. Nele nós somos tudo. This is the gospel. Este é o evangelho. You are more wicked than you ever dared believe. E você é pior do que você pode imaginar. You more loved and accepted in Christ than you ever dared hope. E você é mais amado e aceito em Cristo do que você poderia esperar. At the very same moment. Ao mesmo tempo. At the very same time. No mesmo instante. Now, listen, every book on leadership Agora escuta, cada e qualquer livro sobre liderança says the best leaders are able to adapt their behavior to the situation. Diz que os melhores líderes são capazes de adaptar o seu comportamento àquela situação. If you have immature people, se você tem pessoas imaturas, maybe not mature leaders under you, e talvez uma liderança sobre você que não é madura também, you must be very strong, assertive and directive. Você tem que ser muito forte e afirmar bem as coisas e ser um bom dirigente. If you have a mature group, se você tem um grupo maduro, mature leaders, líderes maduros, you need to not be so strong-willed. Você não pode ser tão forte com eles. You must be more gentle, must let them do more things for themselves. Você tem que ser mais maneiro e deixar eles conduzirem as coisas um pouco também. Without the gospel, you will not be able to be that flexible. E sem o evangelho você não consegue ter essa flexibilidade. You will tend to be a confident, bold but harsh person. Você vai ser uma pessoa super confiante e ao mesmo tempo ríspida. Or a sweet, tender but cowardly person. Ou uma pessoa muito docinha, mas covarde. You will only be able to lead if you just happen to accidentally fall into the right leadership situation. Isso você só vai conseguir liderar mesmo se por um erro da humanidade você caiu naquele ponto maravilhoso exato. But the gospel can make you great leaders. Mas o evangelho pode fazer de você grandes líderes. Absolutely great leaders. Líderes fantásticos realmente. Now, let me just talk a little bit about how the gospel affects our actual work as leaders. Agora quero falar um pouquinho sobre como o evangelho afeta nosso trabalho como líderes. What we actually are after. Aquilo que nós estamos buscando. Some years ago, I studied at Gordon Conwell Seminary in America. Alguns anos atrás eu estudei no seminário Gordon Conwell na América. It's in Boston, the northernmost Brazilian city. Fica em Boston, na cidade mais norte do Brasil. The only Brazilian city where it snows. A única cidade brasileira onde cai neve. That's right. And there I studied under a man named Richard Lovelace. E eu estudei sobre um homem chamado Richard Lovelace. And he taught me an awful lot of what I'm telling you here. E ele me ensinou muito do que eu estou dizendo a vocês aqui. He said justification. Ele disse, justificação is our acceptance with God. É a nossa aceitação em Cristo, em Deus. Sanctification is our actual spiritual obedience. E a santificação é a nossa obediência espiritual. Protestants know that we should base our sanctification on our justification. E protestantes sabem que nós temos que basear a nossa santificação em nossa justificação. We should obey God out of great gratitude for His grace. Nós devemos obedecer a Deus em grande gratidão pela sua graça. We should obey God because we no longer need power, approval and control to be significant and secure. Nós podemos obedecer a Deus porque nós não precisamos mais de poder e controle para nos sentirmos significantes e seguros. But my professor taught us that most Christians don't operate like that actually. Mas o meu professor me ensinou que a maioria dos cristãos não funciona assim na realidade. They base their justification on their sanctification. Eles baseiam a sua justificação na sua santificação. That means they base their assurance that God loves them. Então eles baseiam a sua segurança de que Deus os ama on their recent religious performance, na sua performance religiosa recente. And
and a fairly obedient life. e uma vida razoavelmente obediente. Now, what this creates in a church, O que isso cria no meio de uma igreja? lots of defensiveness because they can't take criticism. Uma atitude defensiva porque não aguenta ser criticado. It's important that they think of themselves as good people, so God loves them. Eles têm que pensar o tempo inteiro, olha, eu sou bonzinho e Deus vai me amar por causa disso. They're not good at admitting they're wrong. E não aceitam com facilidade que estão They errados. have a critical spirit, Tem espírito crítico, a lot of racial prejudice. muito preconceito racial. They don't like to change anything in the church. Não gostam de mudar as coisas na igreja. And this is the normal condition of a church unless you apply the gospel to everyone's heart. E essa é a condição normal da igreja, a não ser que você aplique o evangelho no coração de todo mundo. Dr. Lovelace went back through the history of all the great revivals and renewals in the world. E Dr. Lovelace então passou por toda a história de todos os grandes reavivamentos no mundo. And he showed me that the key was that they happen whenever a church rediscovered the gospel. E ele me demonstrou que esses grandes reavivamentos aconteceram quando uma igreja redescobria o evangelho. Then three things happen. 3 coisas aconteciam. You have some people in your church that are just Christians in name only. Você tem algumas pessoas na igreja que são crentes apenas de nome. And because you're clear in explaining the difference between religion and E Christianity, como você claramente explica a diferença entre religião e o cristianismo, they realize they're not converted, eles percebem, opa, eu não sou salvo. that they're just elder brothers, Eu sou apenas irmão mais velho. and they get E converted. eles se salvam e se convertem rapidinho. Then you have the immature Christians, Depois você tem o cristão imaturo. and they're filled with anxiety and envy and anger and boredom. E eles estão cheios de ansiedade, de ira, e estão cansados de tudo aquilo. And they realize now that though they thought they understood the gospel, they didn't. E eles começam a perceber que achavam que entendiam o evangelho, mas não entendiam. And then the non-church, the unbelievers outside the E church, depois as pessoas que nem cristãos não são, estão fora da igreja, they are attracted by the new beauty of the congregation and the people inside. eles são atraídos pela nova beleza da congregação, das pessoas que estão lá dentro. Because remember, yesterday we said that without the gospel, you have elder brother traits. Porque lembra-se que sem o evangelho, como dissemos ontem, você passa a ter a característica de irmão mais velho. That's what keeps the younger brothers out. E isso mantém os irmãos mais novos fora de lá. When a church as a whole grasps the gospel in a new way, Quando a igreja como um todo se agarra no evangelho de uma forma nova, you have a revival. você tem um reavivamento. It's not a matter of programs. Não é uma questão de programa, It's not a matter of getting a new music director. não é um novo diretor musical que produz isso, It's not a matter of just getting people more emotional and whipped up. não é uma questão de mais emoção, It's the gospel. é o evangelho. My wife has a way of explaining how this works. A minha esposa tem uma maneira de explicar como isso se dá. She says, have you ever put a coin in a machine, a soda machine? Ela diz assim, você coloca uma moeda numa daquelas máquinas de soltar bebida ou café, Nothing comes out. não sai nada embaixo. So what you do is you pound the Então o machine. que você faz? Dá uma cacetada And naquela you pound it máquina again. e bate nela de novo. And then finally the coin drops. E finalmente a moeda cai onde ela tem que cair And out comes the soda. e lá embaixo sai uma Coca-Cola. Now, when you become a Christian, Quando você se torna cristão, the gospel is like a coin. o evangelho é como uma moeda. It comes in, Ele entra lá, but the coin usually hasn't dropped. mas na ficha não caiu. Your job as a leader E o seu trabalho como líder is to get as many coins to drop in your congregation é as de you can. fazer quanto mais ficha cair na sua congregação, melhor. How does that happen? Como é que isso acontece? Dr. Lovelace used to say 6 ways. Dr. Lovelace dizia antigamente para mim 6 maneiras. They all have to be happening together in a church. E todas elas têm que estar acontecendo ao mesmo tempo na igreja. The first one is vibrant worship. A primeira delas é uma adoração vibrante. As we said, the idea is to get the gospel down into the heart. Porque, como nós dissemos, a ideia é levar o evangelho até o coração. It's not enough just to believe it in the head. Não basta acreditar na cabeça só. So worship cannot be dead. Então o louvor não pode ser morto. It must be passionate and vibrant. Tem que ser apaixonado e vibrante. And in renewed churches, it is passionate and E vibrant. nas igrejas que se renovam através disso, ela é apaixonada e vibrante. That's the first way. Essa é a primeira maneira. But the second way is A segunda maneira, there must be theologically deep teaching of the Bible. tem que haver um ensino bíblico teologicamente profundo. Because revival isn't a matter of just emotion. Porque avivamento não é uma questão apenas de emoção. It's getting the truth, which is the gospel, to drop. Avivamento é uma questão da ficha da verdade, que é o evangelho, cair.
You have to teach the gospel. Você tem que ensinar o evangelho. You have to show all the different aspects of the E gospel. você tem que mostrar todos os diferentes aspectos do evangelho. So vibrant worship, number one. Então, uma adoração, um louvor vibrante. Theologically deep Bible teaching, number two. Ensino bíblico teologicamente profundo, número 2. Rich community and fellowship. Uma comunhão e uma comunhão muito rica. Because, for example, some of you have come and you're taking my teaching. Alguns de vocês vieram aqui e receberam o meu ensino. And for some of you, the coin is dropping. E para alguns de vocês a ficha está caindo. And for some of you, you know the coin should drop, but it doesn't seem to be dropping. E para outros de vocês a ficha deveria cair, mas parece que não cai. Just reading my books, Apenas lendo meus livros, it might help. pode ajudar. But what you really need Mas o que você realmente precisa is a Christian friend é um amigo cristão who's a little ahead of you, que está um pouquinho mais adiante do que just a você, little more progress. pouquinho mais de progresso. It's only in the context of strong community and fellowship E é somente no contexto de comunidade e de comunhão that this real renewal can happen. é que essa renovação pode se dar. So we have vibrant worship, Adoração vibrante, theologically deep Bible teaching, ensino teológico profundo rich community and fellowship. e comunidade e comunhão profunda e rica. Okay, fourth is aggressive evangelism. E em quarto lugar, evangelismo agressivo. I mentioned yesterday how the gospel leads to E evangelism. eu mencionei ontem como o evangelho nos leva ao evangelismo. A good evangelist is very respectful of people who don't believe. Um bom evangelista respeita muito as pessoas que não creem. He doesn't look down his nose at them. Ele não olha de cima para baixo neles, The gospel has humbled him, porque o evangelho já o humilhou. humble enough so he's attractive to non-Christians, Humilde o suficiente para que ele se torne atraente aos não cristãos, but bold enough to talk to them. mas corajoso o suficiente de falar com If eles. you're bold but not humble, you're a lousy evangelist. Porque se você é orgulhoso e corajoso e não é humilde, você é um péssimo evangelista. If you're humble but not bold, you don't even try to do E se evangelism. você é humilde e não tiver coragem, você nem tenta fazer evangelismo. So we have vibrant worship, Então nós temos adoração vibrante, theologically deep Bible teaching, ensino teológico profundo, rich community and fellowship, comunidade e comunhão, aggressive evangelism. evangelismo agressivo. Now the fifth is social concern for the poor. E o quinto é preocupação social com os pobres. If you really look down your nose at the poor, Se você olha de cima para baixo nos pobres, I mean, you may give a little bit of money to them, but you still despise them. você dá um dinheirinho para eles, mas despreza eles ao mesmo tempo. You may say you believe you're a sinner saved by grace, Você diz que você é um pecador salvo pela graça, but you don't believe it deep down. mas você não acredita nisso. When you see a poor person living in a shack Porque quando você vê uma pessoa pobre morando num barraco, with lots of habits and behavior that you find offensive, com muitos hábitos e um comportamento que te ofende, just remember that's exactly how you look spiritually to God. lembre-se que essa é exatamente a sua cara espiritualmente perante Deus. It's exactly how you look spiritually to Christ. É exatamente assim que você se parece espiritualmente para Cristo. But he died for you. Mas ele morreu por você. Though he was rich, he became poor, Apesar dele ser muito rico, ele se tornou pobre. so that through his poverty we might become rich. Porque através da pobreza dele, nós pudéssemos nos tornar ricos. There's a tendency for conservative churches to be strong on evangelism. E existe a tendência das igrejas conservadoras de serem muito fortes no evangelismo. Liberal churches to be strong on social concern. E as igrejas mais liberais fortes no movimento social. But you see, legalism, relativism, that's not the gospel. Mas legalismo e relativismo, isso aí não é o evangelho, não. Legalism can produce evangelism without much social concern. Legalismo produz um evangelismo sem preocupação social. Liberalism, the opposite. E liberalismo produz o oposto. The gospel produces churches that care for body and soul, Mas o evangelho produz igrejas que se preocupam com o corpo e alma. because God created body and soul, Porque Deus criou corpo e alma. and he's going to redeem body and soul. E ele vai redimir corpo e alma. Jesus' body was raised from the dead. Porque o corpo de Jesus foi ressurreto dos mortos. Now there's a sixth, I said there's 5 ways that you renew your church with the gospel. Existem 5 maneiras em que você renova a igreja com o evangelho. The sixth way is flexibility with regard to culture. E a sexta coisa é flexibilidade com o que diz respeito à cultura. One of the keys to really having a renewed church Uma das chaves de ter uma igreja realmente renovada is to adapt your church all the time, is try new things, é adaptar a sua igreja o tempo inteiro, tentar coisas novas, but not over-adapt to the world so that you lose the gospel. mas não se adaptar demais ao mundo, senão você perde o evangelho. Churches
who under-adapt Porque as igrejas que não se adaptam to the culture, à cultura, no one listens to them. ninguém escuta, ninguém está ouvindo a mensagem deles. Churches who over-adapt to the culture E as igrejas que superadaptam à cultura ou do mundo, just give people what they want. simplesmente estão dando para as pessoas aquilo que querem. Neither kind of church changes E people. nenhuma desses dois tipos de igreja muda as pessoas. But the gospel gives you this balance. Mas o evangelho te dá um equilíbrio, Because religion makes you either superior, porque a religião te faz superior, so you feel that your kind of church is the only kind of church. e você acha a minha igreja é o único tipo de igreja que dá certo, You don't want to change e anything. você não quer mudar nada, Or else religion creates an inferiority feeling. ou então a religião produz em você um complexo de inferioridade. And you change everything E você muda tudo, because you just want the church to like you, want the people in the world to like you. porque você só quer que o povo aí fora goste da sua igreja. But the gospel will teach you how to adapt, but not too much. Mas o evangelho vai te ensinar a adaptar, mas não tanto. Now, my professor used to say something I thought was very interesting about these six, he called them spiritual vitamins. O meu professor chamava isso das vitaminas espirituais, essas 6 coisas. He said they were a means for renewing your church in the gospel. E ele dizia que eram um meio de renovar a sua igreja no evangelho. But they were also a sign or a result that your church was being renewed by the Mas gospel. também eram um sinal de um resultado da sua igreja estar sendo renovada no evangelho. Without revival, many denominations have one of those vitamins only. Sem avivamento, muitas denominações têm apenas uma daquelas vitaminas. So Pentecostals have vibrant worship, but not much theological depth. Então o pessoal pentecostal tem uma adoração vibrante, mas não tem muita profundidade teológica. Or we Presbyterians, Mas nós, os presbiterianos, we have theology. nós mandamos na teologia, Hardly anything else, mais nada. but we do. Or the liberal churches have social concern, As igrejas liberais têm preocupação social, but hardly anything else. mais nada. And Dr. Lovelace used to say that the sign of a spiritually renewed church, Mas Dr. Lovelace dizia que o sinal de uma igreja espiritualmente renovado it has all those 6 vitamins. tem as 6 vitaminas. And of course, a renewed church in a denomination looks a little weird. Agora, uma igreja renovada no meio de uma denominação fica com uma cara meio esquisita, realmente. A renewed Pentecostal church will look a little bit more Presbyterian and Baptist. Porque uma igreja pentecostal renovada vai ficar com uma cara mais presbiteriana e batista. It picks up the other vitamins. E pega as outras vitaminas. A Presbyterian church that gets renewed Uma igreja presbiteriana que se renova starts to look a little bit Pentecostal. começa a ficar com um jeitinho pentecostal. You've got to have all 6. Você tem que ter todos os 6. If you bring all 6 to bear on a church, it helps renew the church in the gospel. Você traz todos esses 6 sobre a sua igreja e ele se renova no evangelho. Jesus is our leader. Jesus é nosso líder. We could never be the leader that we should be, Nós nunca poderíamos ser o líder que nós deveríamos ser. but Jesus is the perfect leader. Mas Jesus é o líder perfeito. In perfect humility, he died on the cross. Em humildade perfeita, ele morreu sobre a cruz. In perfect majesty, he rose from the dead. Em majestade absoluta, ele ressurgiu dos mortos. He was a gentle king coming into Jerusalem riding on a little donkey. Ele era um rei muito manso que entrou em Jerusalém montado no filho de um jumento. The next minute, he's the most majestic king driving the money changers out of the temple. No momento seguinte, ele é um rei majestoso expulsando todos aqueles cambistas fora do templo. One right after the other. Uma em seguida da outra. He's as gentle as he is majestic. Ele é majestoso e manso ao mesmo tempo. He's as humble as he is bold and great. E ele é humilde ao mesmo tempo em que ele é grandioso. He is beautiful. Ele é belo, ele é lindo. And through the gospel, E através do evangelho, his beauty can be reproduced in us. a beleza dele pode se reproduzir em nós. Through him, we can become leaders. Através dele, nós podemos nos tornar líderes. Let's pray. Vamos orar. Let me pray. Our Father, we thank you that our great leader, Jesus Christ, Nosso Pai, nós te agradecemos que o nosso grande líder, Jesus Cristo, had to die for us, teve que morrer por nós, yet was glad to die for us. mas teve prazer em morrer por nós. That humbles us into the dust Isso nos humilha até o pó and raises us to the e skies. nos eleva até a glória. We ask that you would teach us how to use the gospel in our hearts. Nós pedimos que o Senhor nos ensine a usar